Filipenses 4, de 10 a 20, diz assim: Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio da vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Senhor, em nome de Jesus, nós entramos na Tua presença, gratos a Ti por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. Nós te agradecemos, Deus, pela Tua palavra, nós te agradecemos pela comunhão, nós te agradecemos pelo perdão dos nossos pecados e esse momento maravilhoso que o Senhor separou para nós, para juntos, como a família bendita do Senhor, podermos contemplar a Tua face e adorar o Teu santo nome. Deus, o Senhor também nos trouxe aqui para falar aos nossos corações. E tenho certeza que nessa noite nós sairemos daqui alimentados, porque o Teu Espírito Santo já está aqui. E Deus, ministra ao nosso coração a Tua palavra, que é fiel e verdadeira, que traz fé à nossa alma, que nos limpa, que nos renova. Senhor, cada um que entrou aqui nessa noite, que sinta o toque do Senhor e volte para suas casas, cheios da Tua presença e com disposição para fazer a Tua vontade, onde quer que estejam. É o que nós te pedimos em nome de Cristo. Amém. Graças a Deus. Pode sentar, queridos. Deus suprirá nossas necessidades. É sobre isso que eu quero compartilhar com a igreja nessa noite. Esse texto que nós lemos é uma porção da carta de Paulo aos Filipenses. Já no primeiro versículo, Paulo se anuncia como o autor desta carta. Ela foi escrita por volta do ano 53 a 58 depois de Cristo. E segundo a tradição, Paulo estava numa prisão em Roma. É uma das chamadas cartas da prisão. O objetivo da carta foi agradecer à igreja pelos donativos recebidos e também incentivar os crentes de lá a se alegrarem no Senhor, independente das circunstâncias. A cidade de Filipos era a capital da província romana da Macedônia. Era uma cidade importante também porque ela ficava perto da estrada principal que ligava o Oriente ao Ocidente. E esta foi a primeira igreja cristã fundada na Europa. Foi fundada pelo próprio apóstolo Paulo na segunda viagem missionária, conforme nós lemos lá em Atos 16, de 11 a 40. No texto que nós lemos, Paulo está incentivando os irmãos a não esmorecerem diante das lutas, porque o Senhor é quem os fortaleceria e supriria as suas necessidades. A primeira coisa que nós queremos afirmar nessa noite é que a nossa suficiência vem de Deus. É a primeira parte do versículo 19. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir. Paulo está ensinando aqui aos filipenses que quem é capaz de suprir suas necessidades é o Deus vivo.
A palavra suprir, ela vem do grego plerou, que significa tornar cheio. E ele fará isso, ele dará esse suprimento segundo a sua riqueza em glória. Riqueza no original é ploutos, que significa abundância de possessões. E a palavra glória vem de uma palavra grega bem conhecida nossa, que é doxa. Todo mundo já ouviu falar em doxologia. Doxa significa a mais alta e elevada posição. Então, quem é que supre a nossa necessidade? É o Deus Todo-Poderoso, que é o ser mais rico que existe no universo, que está na posição mais alta e elevada que pode existir. Um dos nomes pelo qual Deus era conhecido no Antigo Testamento é Jeová Jirê. Esse nome vai aparecer, por exemplo, lá em Gênesis 22:14, na provação de Abraão. Deus põe Abraão à prova e pede a ele que o entregue em sacrifício o seu único filho a quem ele amava. E quando Abraão está seguindo morro acima com seu filho Isaque, e o menino começa a olhar em volta e diz assim: pai, nós estamos levando aqui a lenha, nós estamos levando o fogo, nós estamos levando tudo, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E Abraão diz para ele assim: Deus proverá. E quando Abraão, chegando ao cume do monte, deita o seu filho sobre o altar, e quando ele levanta um cutelo para sacrificar o seu filho, ele ouve uma voz: não levante a mão contra o seu filho. E quando ele olha, estava um cordeiro preso pelos chifres, e ele então tira o seu filho de sobre o altar, põe o cordeiro, sacrifica o cordeiro, e a partir dali ele põe o nome daquele monte, o Monte Jeová Jirê. O monte do Senhor proverá. Quem é que provê as nossas necessidades? Jeová Jirê. É Ele que supre as nossas necessidades. É Ele que provê todas as coisas. É Ele que tem todas as coisas e cuida de nós. A Bíblia diz que Deus realmente é muito rico, irmãos. No Salmo 24, versículo 1 diz: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém. Por acaso a sua necessidade é alguma coisa que é da terra? Então fica tranquilo que tudo é de Deus. Deus é dono do ar, da água, da comida. O Senhor está dizendo lá em Ageu 2, versículo 8: minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor. O Senhor é dono de todos os rios, toda pedra preciosa, dono das nuvens, do sol, da lua, das estrelas, das árvores. Deus é dono de tudo que existe nesse planeta. Então, o nosso Deus vai nos suprir segundo a sua riqueza. Sem falar que Deus pode fazer as coisas surgirem do nada. Ele simplesmente vai chegar e dizer assim: haja e haverá. Como ele disse no começo: haja luz e houve luz. Tudo que nós precisarmos, Deus pode nos dar. E é segundo a sua riqueza e a sua glória que Ele cuidará de nós. A Bíblia diz que Deus domina e governa sobre tudo. A Bíblia diz que Deus governa sobre as pessoas. Em Provérbios, capítulo 21, versículo 1, diz: o coração do rei está nas mãos do Senhor, e o Senhor move segundo o seu bem-querer o coração do rei. Sabe essa pessoa que diz que vai te matar? O coração dela está nas mãos do rei. Sabe aquele seu chefe que falou que vai te demitir? O coração dele está nas mãos do rei. Sabe aquele vizinho que falou que vai infernizar sua vida até se mudar de lá? O coração dele está nas mãos do rei. Então, ao invés de amaldiçoar, ora por ele, abençoa. Deus domina e governa a vida de todos os seres humanos. Ele só não move na vontade das pessoas, porque ele disse que não moveria, por conta do livre-arbítrio. Mas ele move nas circunstâncias. A Bíblia diz que Deus domina e governa também sobre os fenômenos da natureza. Lá em Marcos capítulo 4, versículo 41, após Jesus acalmar uma tempestade, eles exclamam: quem é este que até os ventos e o mar obedecem? Deus pode usar os fenômenos da natureza a nosso favor. Deus pode parar o vento, Deus pode parar a chuva, fazer chover de novo, pode fazer cair fogo. Qual elemento da natureza que não está debaixo do governo do nosso Deus? O que nós precisamos é algo ligado à natureza? Está nas mãos de Deus.
A Bíblia diz também que Deus domina e governa até mesmo sobre os demônios. Lá em Marcos 1:27, eles exclamaram: quem é este que até os demônios obedecem? Até mesmo o inferno está debaixo da autoridade de Deus. É por isso que quando o endemoniado contemplava Cristo, ele dizia: poxa, mas já vem me perturbar? Nem chegou a hora ainda. Várias vezes os demônios se prostraram e adoraram a Jesus de Nazaré, porque ele domina e governa também sobre os demônios. Então esse é o Jeová Jireh, o Deus dono de toda a riqueza, que governa todas as coisas que existem, as visíveis e as invisíveis. Então, irmãos, sendo assim, ele pode prover nossas necessidades de diversas maneiras, do jeito que ele achar melhor. Só o profeta Elias experimentou a provisão de Deus de 3 maneiras diferentes. Lá em 1 Reis, capítulo 17, versículo 4, diz que Deus ordenou aos corvos que sustentassem Elias. Ou seja, Deus usou algo da natureza para sustentar aquele profeta. Deus pode dar ordem a qualquer animal para trabalhar em nosso favor. Quando a gente chega em 1 Reis 17, 9, ali você vê que Deus usou uma pessoa para sustentar Elias. Ali diz: vai para Sarepta, que lá eu ordenei a uma viúva pobre que te sustente. E Deus, para sustentar Elias, abençoou a vida daquela viúva. E Elias também foi sustentado 2 vezes por um anjo. Está lá em 1 Reis 19, de 5 a 8. Ele deitado debaixo daquele zimbro, pedindo a morte, cheio de depressão, quero morrer, e de repente o anjo sacode, acorda, levanta e come, porque a sua jornada é grande. E diz que com a força daquela comida ele caminhou 40 dias e 40 noites. Deus pode nos sustentar de várias e várias maneiras. É por isso que Paulo pôde testemunhar aos crentes lá de Filipos que ele aprendeu a viver contente em qualquer situação. Ele já tive experiência de tudo, de pouco e de muito. Por que ele aprendeu? Note que isso não é natural, né? A gente tem que aprender. Ele aprendeu porque ele sabia em quem ele cria. E ele sabia quem é que o fortalecia. Tudo posso naquele que me fortalece. Está no capítulo 4, versículo 13. Então, queridos, a nossa suficiência vem de Deus. O Deus da provisão. A segunda coisa é que Deus nos suprirá por meio de Cristo. Que Deus pode suprir todas as nossas necessidades é um fato. Mas se você ler aí a parte B do versículo, né, a parte que está no meio, ele há de suprir em Cristo Jesus. Deus não fará nada em nós ou por nós, a não ser que estejamos em Cristo. Em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, diz: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Nós não temos noção do que Jesus é para nós e para tudo que existe no universo. Ele é nada mais, nada menos que o eixo que sustenta todas as coisas, não só os crentes. Os incrédulos estão pendurados em Cristo. A natureza está pendurada em Cristo. O universo inteiro está pendurado em Cristo. Olha o que diz em Colossenses capítulo 1, do verso 12 ao 18. Dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste.
Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, é o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Jesus não é uma nota de rodapé. Jesus não é um quê a mais na vida cristã. Jesus é nada mais, nada menos que o centro. Porque sem ele, nada acontece. Essa é a verdade das Escrituras. Lá em João, capítulo 1, versículo de 1 a 3, está escrito: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Nada teria sido criado se não fosse pela intermediação de Cristo. Romanos 11:36 vai dizer que dele, por ele e para ele são todas as coisas. Portanto, nada de Deus chegará a nós a não ser por meio de Cristo. E de outro lado, nada chegará a Deus vindo de nós que não seja também por meio de Cristo. Por exemplo, lá em Hebreus 13:15, vai dizer que o nosso louvor só chega a Deus em nome de Cristo. Ele disse: em nome de Jesus, ofereçamos sempre a Deus sacrifício de louvor. As nossas orações, lá em João 16:23, e tudo o que pedires ao Pai em meu nome, ele vou considerar. Se nós não pedirmos em nome de Jesus, nada feito. Até nossas ações de graça, Efésios 5:20, até para agradecer a Deus, tem que ser em nome de Jesus. E até mesmo, irmão, as nossas mínimas doações. Lá em Marcos 9:41 vai dizer que se alguém der um copo d'água que seja a um pequenino, em nome de Jesus, não perderá o seu galardão. Escrevendo aos mesmos Filipenses, no capítulo 2, versículo de 9 a 11, Paulo vai dizer que Jesus tem um nome que está acima de todo nome. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, se nós queremos ter nossas necessidades supridas, nós precisamos saber que, para que isso aconteça, é preciso estar em Cristo. E por último, o texto diz que Deus suprirá cada uma das nossas necessidades. Está aí no capítulo 4, versículo 19, na última parte. Se Deus tem o poder para suprir, segundo a sua riqueza e glória, se Deus tem o meio, que é Cristo, então, irmãos, nós podemos ter a certeza de que Ele suprirá cada uma das nossas necessidades. A palavra necessidade vem do grego chireia, que significa carência. As ciências humanas, elas costumam dividir as necessidades humanas em 5 classificações: fisiológicas, de segurança, sociais, de estima e de autorrealização. É chamada a pirâmide de Maslow. O interessante, olhando para o ser humano, é que mal uma necessidade é suprida, já aparece outra. Porque o ser humano ele é insaciável. Só que enquanto ele não satisfaz aquela camada de necessidade, ele não passa para outra. Então, por exemplo, se você está carente de algo fisiológico, você não se preocupa com segurança. Por exemplo, se você estiver morrendo afogado, você precisa de oxigênio. Você vai estar preocupado se o seu chefe vai te mandar embora semana que vem? Se você está desempregado, não sabe se vai ter dinheiro para fazer a próxima compra para a sua família, você vai estar preocupado de ir na festa de aniversário do seu parente? Das suas necessidades sociais? Então, é assim sucessivamente. Então, as necessidades fisiológicas estão na base da pirâmide. São aquelas relacionadas à sobrevivência do organismo. Alimentação, água e abrigo, por exemplo.
Essa é a primeira necessidade. E a Bíblia diz que essa necessidade Deus supre. Olha o que está escrito em Mateus, capítulo 6, do verso 25 ao 34. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Nossas necessidades mais básicas, Deus supre em Cristo Jesus. Satisfeitas essas necessidades, virão as necessidades de segurança, que visam manter as primeiras, e são representadas pela estabilidade, pela proteção contra a violência, ou os cuidados com a saúde. E a Bíblia diz que Deus também supre essa necessidade secundária. Olha o que está escrito no Salmo 91, do verso 1 ao verso 16. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Olha as doenças aí. Cobrir-te-á com as suas penas e sob as suas asas estarás seguro. Olha a segurança aí. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, assombração. Nem da seta que voa de dia, a bala perdida, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Olha as epidemias e pandemias. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita. Tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Quer segurança maior do que essa, a de viver refugiado no esconderijo do Altíssimo? Deus supre também a nossa necessidade de segurança. Satisfeitas as necessidades de segurança, virão as necessidades sociais, que dizem respeito ao afeto e à afeição, como família, amizades, aceitação em novos grupos. E a Bíblia diz que Deus também se preocupa com isso. No Salmo 68, versículo 6, está escrito, Deus faz o solitário viver em família. E em João, capítulo 6, 37, Jesus diz assim, todo aquele que o Pai me der, virá a mim e estará comigo. Portanto, quem entrega a vida a Deus, nunca ficará sozinho, porque Deus, Ele provê companhia para nós. Deus é Deus da família. Desde o segundo capítulo de Gênesis, Deus já disse, não é bom que o homem esteja só. Em Eclesiastes ele vai dizer, melhor é serem dois do que um.
Deus quer sempre que nós tenhamos companhia. Ah, mas e se as pessoas me abandonarem? Dizem que um dos maiores medos do ser humano é morrer sozinho. A Bíblia diz que quem seguir a Cristo vai ganhar 100 vezes mais filho, pai, irmão, mulher, marido. E às vezes na sua velhice vai ser um estranho que vai cuidar de você, melhor do que um filho cuidaria. Logo depois dessa necessidade social, vem as necessidades de estima e dizem respeito ao reconhecimento do nosso valor. E os irmãos hão de convir que isso aí no mundo é bem difícil. Mas a Bíblia diz que Deus cuida disso. No Salmo 27, versículo 10, diz assim: se o meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ainda que eu não tenha valorização, respeito, confiança, reconhecimento da minha família, Deus vai me abraçar e vai dar o valor que eu tenho. Lá em 1 de João, capítulo 3, versículo 1, diz: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Quer reconhecimento melhor do que isso? João 15, 13 diz assim: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, olha o que Deus diz de nós. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Isso é valorização, isso é reconhecimento, isso é um voto de confiança que Deus coloca em nós. Por último, as necessidades de autorrealização, que envolve a criatividade, a espontaneidade e o autodesenvolvimento. Significa o indivíduo ser tudo o que é capaz de ser e desenvolver todo o seu potencial. É aquele momento em que o camarada já não está nem preocupado mais com a opinião das pessoas. Ele não depende mais de nada para sobreviver, ele já está seguro o máximo que pode estar. Agora, a necessidade que ele tem é de cumprir seu propósito. É de olhar para trás e ver, eu vivi. Agora, como é que uma pessoa sem Deus vai conseguir ser saciado quanto à autorrealização? Porque uma pessoa sem Deus não sabe nem o que ela veio fazer aqui na terra. Em Jeremias, capítulo 1, versículo 4 e 5, Deus disse assim: Jeremias, antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu já te conheci e já te constituí profeta às nações. Rapaz, antes de sequer você ser concebido, eu já sabia o que eu queria de você na terra. E isso é com qualquer um de nós, irmãos. Não é que a gente nasce e Deus coça a cabeça e fica assim, gente, o que esse camarada vai ser? Hein? Ninguém veio ao mundo por acaso. Antes da concepção, Deus já tinha um propósito. E nos concebeu com todos os componentes para cumprirmos o propósito dele na terra. E o grande desafio que nós temos é saber para que nós fomos fabricados. Porque só o Criador sabe o propósito da sua criação. Ninguém mais pode contar isso para nós. Como é que eu vou ter autorrealização se não for em Cristo? Se não for ouvindo a voz de Deus? Em Jeremias 29, 11, Deus diz também uma coisa linda para o seu povo. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Ele tem um projeto. Ele disse, põe a sua vida nas minhas mãos, eu vou cumprir o meu propósito na tua vida e você vai ter o fim que você deseja. No Salmo 139, do 14 ao 16, diz assim: graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda.
Irmãos, Deus tem uma história escrita para cada um de nós e nos convida a viver essa história. Pode ser que você tenha descoberto depois de velho que você não foi planejado. Você pode descobrir que você foi adotado. Mesmo que teus pais não tenham te querido e te desejado, se você está aqui é porque Deus te quis. E nada e ninguém pode acabar com a tua vida. Então, ao invés de ficar frustrado, revoltado, amargurado, dê glória a Deus e cumpra os propósitos dele na sua vida. Porque essa foi a história também de grandes pessoas na Bíblia. Pessoas que tinham tudo para dar errado, mas que colocaram as vidas nas mãos de Deus. Então, querido, quando nós analisamos tudo isso à luz da Bíblia, nós podemos afirmar, como o apóstolo Paulo, o nosso Deus, segundo a sua riqueza em glória, Ele há de suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. Eu descanso em Ti, meu Senhor, confiado em Tua destra que é fiel. Não há outro Senhor que é capaz como Tu, que me guarda e livra de todo mal. Sei que lutas eu posso passar, privações que parecem não terminar. Sei que a Tua mão sobre mim estará, sustentando o meu caminhar, pois Tua palavra é fiel. Meu Deus suprirá as minhas necessidades em glória, segundo as Suas riquezas. Ele ouvirá o meu clamor e a seu tempo me responderá. Seu favor me alcançará, Sua promessa não falhará, Ele cumprirá. Sei que lutas eu posso passar, privações que parecem não terminar. Sei que a Tua mão sobre mim